Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Continuando aqui o nosso sistema endócrino e a aula de hoje é sobre pâncreas. Então pessoal, o pâncreas é uma glândula muito especial porque é a única glândula anfícrina que a gente tem no corpo. Anfícrina, o que significa anfícrina? Crina significa glândula, tá? Por exemplo, endócrino, glândulas que colocam as suas substâncias dentro do sangue, endócrino. Então, anfícrina, crina, glândula. Anfi significa dois. Por exemplo, no caso do sapo, né? Anfíbio significa bio-vida. Então, que ele tem dois tipos de vida, né? A vida que ele tem na água, no início, quando ele é um girino, e depois a vida que ele tem na terra. Então, o que significa anfícrina? É uma glândula que pode ser tanto endócrina quanto exócrina. Então, ela tem essas duas funções, tá? Ela tem mais ou menos uns 15 centímetros, né? E ela fica aqui, ó, bem aqui embaixo do estômago, tá? Um pouco do lado aqui, no duodeno. Tranquilo? Então, por que ela é anfícrina, tá? Porque ela tem a função exócrina e a função endócrina. A função exócrina é quando o pâncreas ele libera o suco pancreático com várias enzimas digestivas, né, na luz do duodeno, tá? E aí você pode ver aqui em amarelinho aqui, são as células produtoras digestivas e o bicarbonato que vai aumentar o pH do quimo quando ele for transformado em quilo, né? Se você não lembra, dá uma recapitulada em sistema digestório. Então, essa parte aqui em amarelinho é onde você vai ter a função exócrina do pâncreas. Já aqui, em azulzinho, você vai ter que a gente chama de ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas, onde vão ser produzidos os hormônios, tá? Esses hormônios vão ser produzidos e vão ser liberados no sangue. Mas quais são os hormônios produzidos no pâncreas? Nós temos dois hormônios que são produzidos no pâncreas, que é a insulina e o glucagon, tá? Ambos têm a função de equilibrar a glicemia no sangue. O que seria a glicemia? A quantidade de açúcar no sangue, tá? Então, você pode ver aqui, nesse gráfico, que você tem a glicose no sangue. Quando você tem muita glicose no sangue, muito açúcar no sangue, a gente fala que você tem uma hiperglicemia, tá? E aí, essa hiperglicemia vai estimular o pâncreas a produzir a insulina, tá? O que essa insulina vai fazer? Vai pegar a glicose do sangue, transformar em glicogênio e estocar no fígado e nos músculos. Mas ao contrário, quando você tem pouca glicose no sangue, que a gente chama de hipoglicemia, essa falta de açúcar no sangue vai estimular o pâncreas a produzir o glucagon. E o que ele vai fazer? Ele vai justamente pegar aquele estoque de glicogênio que se tem ou nos músculos ou no fígado, mas principalmente no fígado, e quebrar para se transformar em glicose para levar para o sangue. Então, isso faz com que você tenha o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Se você não lembra da aula de homeostase, por favor, você clica aqui em cima que você vai ser levado à aula onde tem esse tema. Bom, então vamos falar primeiro da insulina, depois a gente vai falar do glucagon, tá? Então, como visto na imagem anterior, a insulina, ela serve para reduzir a hiperglicemia, tá? Ela tem que tirar uma glicose excessiva que está no sangue. O que ela pode fazer? Ela tem vários caminhos. Ou ela pega essa glicose e leva direto para as células, caso as células precisem dessa glicose, né? No processo de respiração, elas vão produzir energia. Essa energia vai ser utilizada para realizar todos os trabalhos do corpo, tá? Ou se a célula já tem energia suficiente, você não precisa mais de energia, ela vai pegar essa glicose e vai transformar em glicogênio, tá? E esse glicogênio vai ser estocado no fígado e nos músculos, tá? Então, aqui tem uma ilustração, tá? Justamente aqui a insulina faz com que a glicose
vá para as células, tá? Se a célula já tiver glicose suficiente, essa glicose vai ser transformada em glicogênio, vai para o fígado ou para os músculos. Então, aqui, o gráfico que a gente já tinha visto, né? Hiperglicemia estimula o pâncreas a produzir insulina, que ou vai para as células ou transforma o excesso de glicose em glicogênio, que será armazenado no fígado e nos músculos. Quando a gente fala de insulina, sempre vem uma coisa na cabeça: diabetes. Nós já falamos da diabetes insípido e a diabetes envolvida com a insulina, a gente chama de diabetes mellitus, tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que ela é diabética, ela tem alguns sintomas. Quais são os sintomas? A hiperglicemia, claro, né? Porque você tem muito açúcar no sangue, então o principal sintoma de uma pessoa diabética é o excesso de açúcar no sangue. Glicose na urina, você tem um xixi doce. Desidratação, tá? Sede constante, toda hora você vai tomar água, tá? E você não tem glicose para as células, então muitas vezes você fica fraco, tá? Porque você não consegue produzir energia. Bom, existem 2 tipos de diabetes, né? Do tipo 1 e do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1, ela também é chamada de insulinodependente, ou seja, depende de insulina, tá? E ela é uma doença que você tem desde criança, tá? O próprio sistema imune do paciente, ele destrói as células que produzem essa insulina, tá? Então, você acaba não produzindo a insulina, por isso que é insulinodependente. Então, aqui a gente tem uma figura. Em azul, a gente pode ver aqui as células produtoras de insulina, né? E aí, essas células, elas secretam diretamente dentro do sangue essa insulina. E aqui é uma pessoa que tem diabetes tipo 1, né? Você pode ver aqui que essas células produtoras de insulina, elas estão todas destruídas, tá? É o próprio sistema imune da pessoa que destrói essas células. Então, aqui outra figura, né? Não tem insulina, então o que acontece? Você continua tendo glicose, mas essa glicose, ela não consegue entrar na célula. Você tem até o receptor da insulina na célula, que seria aquele que vai se encaixar na insulina para que a glicose entre, mas como não tem insulina, a glicose não consegue entrar. O segundo tipo de diabetes é o que a gente chama de diabetes tipo 2, tá? Que seria diabetes não insulinodependente, ou também chamado de diabetes de adulto. A pessoa não nasce diabética, tá? Ela se torna diabética geralmente quando ela tem uma certa obesidade, né? Pessoas muito obesas, elas acabam tendo esse problema de diabetes, né? O que acontece? Você produz a insulina, mas os seus receptores de insulina se tornam insensíveis a esta insulina. Então, não funciona, tá? Então, por mais que tenha insulina, o receptor de insulina não funciona, não reconhece essa insulina. E assim, se não reconhece a insulina, a glicose não consegue entrar. E o nosso segundo hormônio é o glucagon, que vai ter atividade contrária à atividade da insulina, né? O que a insulina fazia? Ela reduzia a hiperglicemia. O que então o glucagon vai fazer? Ele vai reduzir a hipoglicemia. Ou seja, ele vai levar glicose, que é o açúcar, para o sangue. Como é que ele vai fazer isso? A insulina, ela não estocava glicogênio no fígado e nos músculos, justamente porque ela transformava a glicose em glicogênio. O glucagon vai fazer ao contrário. Ele vai quebrar esse glicogênio em várias moléculas de glicose lá no fígado, e essa glicose, então, ela vai ser liberada para o sangue.